Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Semana passada tivemos o Bora Listening, o episódio do meio, né? Foi o Bora Listening. Queria saber de vocês se vocês gostaram, porque se vocês gostaram, eu vou continuar fazendo. Let me know, ok? Hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu decidi, ao invés de fazer um Bora Listening, eu vou fazer um Bora Refletir. A gente mistura todos os nomes, português e inglês, então ficou Bora Refletir. Eu tinha uma ideia aqui que eu queria conversar com vocês, né? E hoje eu já tinha combinado com a Ju que ia ser o episódio que eu faria sozinha, porque seria um Bora Listening. Então a Ju não está aqui pro episódio de hoje, mas ela volta pro próximo. Don't worry, she'll be back. Eu quero falar hoje sobre o silêncio. Sabe quando você vai conversar com alguém e aí acontecem aqueles momentos de silêncio? Que a gente fica assim naquela tensão, né? Ai, esse silêncio, que desagradável. A gente fica suando frio, né? Você não quer ficar em silêncio. É desconfortável, pelo menos pra mim, é muito desconfortável ficar em silêncio. Recentemente teve o meme da Camila Frender, que ela foi no podcast errado. Ela achou que ela ia num podcast e acabou indo em outro, e aí ela não conhecia a apresentadora não a conhecia, então a conversa não fluía, ficavam aqueles momentos de silêncio constrangedor demais. Me dava dor física assistir esse episódio, né? E isso realmente me faz refletir sobre o fato de que os silêncios são muito desconfortáveis. Aí eu rolando aqui no meu feed, eu me deparei com um vídeo de um criador chamado Vim. Não sei se vocês conhecem, ele é um criador bem grande aqui na plataforma. Ele tem 5,5 milhões de seguidores no Instagram. Eu gosto muito dos conteúdos dele, ele fala sobre como você pode se comunicar melhor, né? A maneira como você imposta a sua voz, a maneira como você pronuncia as palavras e tal. E nesse vídeo especificamente, ele falava das pausas. Quando a gente dá essas pausas na fala, que me deixam tão nervosa, né? Ele defendia as pausas, ele falava que as pausas são boas, primeiro porque o seu interlocutor, a pessoa com quem você fala, ela tem tempo de absorver o que você está falando. E segundo, essas pausas, quando você se permite ficar em silêncio por alguns segundos, você evita as palavras que ele chama de palavras que enfraquecem o seu discurso, que elas enfraquecem a mensagem que você vai entregar, que são os barulhos, o essas palavras a gente chama, sei lá, de preenchedores de silêncio, não sei, mas em inglês a gente chama de fillers, que é literalmente isso, né, de preenchedores. O Venn fala que essas mensagens tiram a credibilidade da pessoa que fala. Eles enfraquecem a sua mensagem. Eu não sei se é para tanto, né? Mas ele fala isso, ele é totalmente contra esses fillers. Sem falar que às vezes eu fico confusa, que eu como professora, às vezes o aluno fala porque em português a gente usa esse como filler. E aí eu fico confusa, porque é uma palavra em inglês. E aí eu não sei se o aluno errou de verdade ou se o aluno tá só fazendo um filler ali, né? Eu nem havia notado que era um filler. Um dia o aluno falou assim: I need to have a lunch. E se eu preciso almoçar, não tem I need to have lunch. E eu tinha entendido que o aluno falou e aí eu corrigi. Eu falei I need to have lunch, não a lunch. Aí ele falou, mas eu não falei É que ele usou um filler e ele nem percebeu que ele havia usado um filler. Aí ele falou, eu falei eu falei, você falou E aí eu comecei a prestar atenção, esse dele era o filler. Aí eu falei, se você quer usar um filler, use outra letra, porque se você usar eu vou achar que você está enfiando uma palavra que significa uma em inglês, e aí eu não sei se você errou ou se é um filler, aí eu vou interromper, já que no meu acordo que eu tenho com esse aluno é que a gente corrija on the spot. A gente tem esse acordo, né? Funciona muito bem com ele. Mas daí você que tem professor particular, você combina direitinho, né? Com o seu professor, qual que é a melhor maneira para fluir a conversa com vocês. Isso que a gente está falando aqui dos fillers, que eles enfraquecem a mensagem, que eles tiram a credibilidade e tal. Essas coisas são importantes para quem já está mais avançado, né? Se você é um aluno iniciante, não precisa se preocupar tanto com isso. No começo, a gente não consegue dar aquela cadência na nossa fala, aquela fluência, uma fala conectada na outra, é normal. Se a gente enche de fillers
Quando a gente fala português, eu fico falando, quando eu vou ouvir o podcast, né, eu vou editar, eu que edito, eu percebo um monte de palavra repetida, eu repito muito as palavras, eu fico falando eu fico falando muito a gente, tenho vários vícios ali de linguagem que se eu parasse para pensar um pouco melhor, eu não precisaria utilizar. Daí já é uma coisa, se em português a gente já faz isso, imagina em inglês, né, que é uma língua que a gente está tentando dominar. Então, se você é iniciante, se você é intermediário, não se preocupe tanto com isso, né? Você está tentando se comunicar, você está se comunicando, beleza, foque nisso. Mas a parte aqui que é importante para vocês seria realmente entrar em contato com essa questão do incômodo que é pra gente, o desconforto que é entrar em contato com o silêncio, essas pausas. Por que é tão desagradável? Vocês que estão nessa fase de desentupir, vocês precisam falar. E aí, se nesse falar vocês vão acabar colocando esses fillers, que seja, não dá para acertar, não dá para você desenvolver a sua habilidade se você não praticar. Não dá para ser perfeito antes de falar. O professor Richard Jones, da Millennium Idiomas, ele fala isso. As pessoas chegam na escola com a expectativa de serem perfeitos antes de falarem, e aí não tem condição. Você precisa praticar para melhorar. E a perfeição ninguém vai alcançar, sinto muito dizer. Então, iniciante, fique já acostumado a lidar com os silêncios, fique acostumado a lidar com o fato de que nós erramos, nós somos humanos, e tudo isso vai transferir para a prática do inglês. Excelente. Então, mas voltando para o Vin, aqui tem um trecho do vídeo dele. When you pause, you give people time to process what you're saying. When we get uncomfortable, what do? We go, and these ums and ahs take so much away from your credibility. You're taking away from your authority. You're taking away from your influence and your impact. Procurem esse vídeo, o nome é Why Silence is Important. A conta do Vin é @askvin. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do episódio. Então já vinha pensando nessa coisa do silêncio, né? Coincidentemente ou não, né? O algoritmo lê a nossa mente, coincidência, acho que não. Hoje de manhã eu me deparei com um vídeo da psicóloga Mariela Barreto. Era um vídeo divulgando o podcast dela que se chama Coragem de Sentir. Eu ouvi o primeiro episódio, achei muito bom, vale a pena, gente. Procurem lá no Spotify. Eu achei no Spotify, não sei se ela está disponível em outras plataformas. Mas no vídeo dela, ela comenta um trecho de uma entrevista da atriz Dakota Johnson, que é uma atriz americana, e ela tá dando uma entrevista para Amy Poehler, que é uma comediante americana, né? E aí a Dakota, ela fala que ela teve que aprender a dominar o silêncio como ferramenta para lidar com a ansiedade dela. Ela sente uma ansiedade muito grande, né? Ela fala que nas entrevistas ela acabava errando muito ao não permitir ou não esperar que o entrevistador terminasse a pergunta antes de começar a engajar na resposta já. Ela falou que ela percebeu que ela acabava cometendo erros. Então, ela começou a treinar, esperar a pessoa terminar de falar e só aí começar a pensar na resposta. Quando a gente leva esse tempinho, né, acabei de ouvir, somente depois que a pessoa acabou de perguntar que eu vou começar a pensar na resposta, vai acontecer de ter ali uns segundos de silêncio, talvez. E isso, pra gente, né, assim, pra mim, pelo menos, é desesperador você ficar assim, naquele momento lá, sem conseguir responder, e aí o nervosismo vai aumentando. Nossa, eu fico até sem ar, assim, ó. Sentiram a atenção daí onde vocês estão? What I love so much about you is the way that you're able to like handle silence. Uhum. Yeah. Eu tinha um chefe, muito tempo atrás. Esse chefe, ele tinha um script meio robótico para fazer o performance review, sabe aquela reunião com o chefe para poder discutir a sua performance no período? Essa pessoa, esse chefe, ele tinha um script. E esse script dele incluía muitos momentos de silêncio. Eu tenho a impressão de que era tudo técnica dele ali para conseguir obter as informações sem ter que se esforçar muito, porque aquele silêncio era tão desconfortável que a gente acabava falando mais do que devia, assim. A gente spill the beans, assim. Saía tudo, porque, enfim, você está desconfortável e não sabe lidar com o silêncio, né?
E eu já chegava nessas reuniões nervosa, porque eu não gosto de receber feedback, nem bom nem ruim. Não gosto. Eu tô trabalhando com isso na terapia, né? O negativo, obviamente, a gente precisa aprender a lidar com a verdade, né? Muitas vezes o feedback negativo, ele tem uma oportunidade para você se desenvolver. Eu sei que parece palavra bonita que o RH usa, né? Oportunidade de desenvolvimento, mas de fato são. Se esse feedback ele vier com aquele viés negativo, né? Vem um julgamento maldoso ali, é claro que não dá para levar esse feedback a ferro e fogo, né? Take the feedback with a pinch of salt. Não leve ao pé da letra, né? Você vai ouvir e você vai filtrar, vai separar o joio do trigo, vai aproveitar aquilo que é verdade, vai levar para você e o resto você ignora. Falar é fácil, fazer e sentir é muito mais difícil. Eu tô na luta, não tá sendo fácil. E eu sei que eu estou melhorando. Seguimos. E o feedback positivo também é difícil, porque eu fico muito desconfortável. Eu fico falando coisa assim, imagina, não fiz nada, não foi nada, não fiz nada além da minha obrigação, sabe? Eu fiz o curso com o Neil Negrelli, do Instituto Inex, eu mencionei em alguns episódios anteriores. O Neil, ele falava assim, quando você recebe um elogio, você respira ele, sabe? Recebeu o elogio, aí você, nesse tempo que você tá inspirando assim, você está aceitando internamente todo esse sentimento positivo, sabe? Acena com a cabeça, inspira, leve para dentro de si, aceite esse sentimento positivo. Eu vou deixar um link de um artigo lá do site do Inex que fala exatamente sobre isso. Eu ouvi isso do Dr. Neil há muitos anos, mas eu ainda estou aqui me esforçando para lembrar. Ainda não é um reflexo automático, vejam só que coisa, né? E aí, vocês estão juntos comigo nessa? Quem é que tem dificuldade para aceitar elogio aí também? Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, que bolsa linda, você fala, ai, comprei na liquidação, sabe? A gente não aceita, por quê? Por que é tão difícil? Mas voltando à reunião lá do feedback, né? Que eu já chegava nervosa, porque tanto o feedback positivo quanto o negativo são desconfortáveis para mim e tal. E aí tinha esses momentos de pausa. Não era só pausa, não. Era eye contact. Contato visual, assim. Contato visual no silêncio. Meu Deus! Hoje em dia, com os smartphones, serviços de streaming, conteúdo infinito, eu notei que eu quase nunca estou em silêncio. Quase nunca. Eu tô sempre com fone, tô sempre ouvindo alguma coisa. Eu ouço podcasts longuíssimos enquanto eu faço todas as tarefas da casa. Passei a ouvir livros, audiobooks. Às vezes, eu percebo que mesmo durante o jantar com meu marido, eu tô ouvindo, assistindo alguma coisa assim, tô conectada ali no smartphone. Uma coisa terrível, né? O silêncio é uma coisa que eu vinha evitando muito, né? Eu tô estudando, talvez vocês já saibam, né? Eu não me lembro se eu já comentei, mas eu tenho estudado análise trilógica de Norberto Kepp, que é um tipo de terapia. E esses estudos, eles estão me ajudando a entender mais sobre o conceito das inversões. Esse medo do silêncio, ele não é bem o medo do silêncio, mas é sim o medo de entrar em contato com o meu interior, os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas emoções, sem distrações. Olhar para dentro de mim mesma, com coragem, sem filtro, sem distração. E aí? É apavorante. E pelo menos para mim é. Eu achava que não era, mas é, porque eu me pego aqui querendo evitar fazer isso. E aí? Eu vou recomendar mais uma vez os vídeos da Escola Millennium. Ou então lá do canal das faculdades trilógicas, porque lá vocês vão poder ouvir os especialistas falando sobre essas coisas, né? Eu sou uma estudante, eu tô aprendendo ainda não consigo falar com propriedade, mas eu vou deixar o link para vocês irem lá, para quem se interessou, é claro, né? Eu vou parar de falar agora, mas se eu não parar de falar agora, eu vou continuar falando aqui por mais 4 horas e eu não quero fazer episódio de podcast longo, porque eu quero ajudar vocês, contribuir para que vocês também aproveitem o silêncio para ter esse momento de contato com o seu interior. Então vamos encerrar o episódio de hoje fazendo um resumo, tá bom? Aprender a abraçar o silêncio é, número 1, permitir que o seu interlocutor tenha tempo para absorver a mensagem. Número 2,
evitar de enfraquecer a sua fala, de diminuir a sua credibilidade quando você fala, quando você inclui os fillers. 3. É entrar em contato com o seu interior, com os seus pensamentos e emoções. E 4. De quebra, você vai trabalhar com a percepção de que nós todos somos humanos. Que se mesmo o ChatGPT às vezes demora um tempinho para retornar a resposta, nós também podemos levar uns segundinhos para responder. E era isso tudo que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Muito obrigada por ouvir. Thanks for listening. Bora refletir. Bora speak English. See you soon. Bye.